Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo especialíssimo. Desta vez teremos aqui com exclusividade Felipe Massa, o mais novo integrante fixo da Stock Car após uma belíssima carreira na Europa, principalmente na Fórmula 1. E antes de chamá-lo, eu quero lembrar aqui para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, além de dar o like nesse vídeo. E não é todo dia que temos Felipe Massa à nossa disposição e eu não poderia encarar uma entrevista dessas de maneira egoísta, sozinho. Então, eu vou chamar aqui comigo Guilherme Longo, que vai estar comigo nessa empreitada. Tudo bem, Guilherme? Salve, salve, Eric. Bora lá que essa entrevista é boa pra caramba. Vamos lá. E não é todo dia, como eu disse, que a gente tem o Felipe Massa e eu não vou chamá-lo aqui agora. Chuim, pode pôr na tela literalmente Felipe Massa do Brasil. A gente pode falar agora. Eu sei que Galvão Bueno falava isso e vinha uma trilha que a gente nem pode utilizar aqui, mas agora literalmente Felipe Massa é do Brasil. Felipe, muito obrigado por nos atender nessa entrevista super especial e depois de Goiânia, você vai encarar agora Interlagos. Já dá para ter uma ideia de como vai ser o restante dessa temporada da Stock Car com essa tal competitividade, né? A gente pode dizer que teve carro batendo ali, você se envolvendo em acidente, acabou desclassificado de uma das corridas. Podemos dizer que você já foi rebatizado na Stock Car, tudo bem? Bom, primeiro queria agradecer o convite aqui, Eric, Guilherme, todos os amigos, né, aqui do Motorsport. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E sim, eu acho que por um lado sim, né, foi um começo aí de muito aprendizado, né. Acho que o aprendizado tem ainda um chão aí pela frente, né, para a gente aprender, entender, né, a categoria, o carro, o jeito de guiar, os toques, né, que fazem parte da Stock Car também. E sim, eu acho que aconteceram alguns toques, aconteceu muitos problemas também, né? Na primeira corrida eu tive um problema no câmbio, eu tive que abandonar a corrida, e a última corrida largando em último, logicamente as chances, né, de mais toques são maiores, né? Não fiquei muito feliz com o que aconteceu, eu acho que desclassificação é algo muito sério, né? Acho que até vocês podem até comentar aquilo que vocês acham, mas a desclassificação, eu fui desclassificado uma vez na vida, porque eu passei no farol vermelho na saída de um pit stop no Canadá, em 2007, onde eu estava atrás do Fisichella, o Fisichella passou no farol vermelho, eu não vi o farol porque eu estava logo atrás dele, passei junto, e foi a única vez que eu fui desclassificado. E aí, tipo assim, a primeira corrida, né, na Stock Car, onde eu acabei tendo um contato com o carro, logicamente, esses dois carros estavam lutando entre eles, eu nem estava nessa briga, eu freiei até antes, né, 14 metros ainda, né, na telemetria, antes do que uma volta sem ninguém na minha frente, freiei antes, eles travaram a roda, foram reto e meio que passaram do ponto, né, da trajetória da curva, que era a curva 4. E eu estava fazendo a curva por dentro, eu passei o carro, que era o Christian Han, eu passei ele, e aí o outro carro que estava na frente estava voltando da trajetória, né, para onde eu estava. E eu acabei tentando dar até uma traseirada para não encostar nele, mas eu acabei encostando e virei ele. A hora que eu virei ele, eu continuei, e ele não continuou na corrida, logicamente foi um toque. Poderia sim ser punido e sou um cara mais pé no chão do mundo, mas desclassificado nunca. Eu acho que isso é algo que eu não consegui entender, para falar a verdade. Só antes de passar a bola para o Guilherme, você que teve uma carreira baseada muito em Fórmula, chega aqui na Stock, você já tinha feito corridas também, né, na Stock Car, onde o toque ele é muito mais permissivo, né, essa questão. Irrita o piloto quando você começa, principalmente no início da corrida, toque para lá, você meio que não está sendo visto, ou, enfim, irrita o piloto que está tão acostumado numa abordagem um pouco mais fina e tomando todo o cuidado do mundo para não tocar em outro carro? Eu acho que se for algo, né, meio que proposital, algo que tipo alguma coisa aconteceu que não era para ter acontecido, o cara, pô, te jogou para fora, acho que irrita em qualquer categoria, né?
mas eu acho que você tem que entender os toques, né? E pelo que eu sempre vi e acompanhei na Stock Car, sempre teve muitos toques, né? Eu acho que se você encostar de lado, né, onde nada é tão agressivo, né? Eu acho que faz parte da categoria também, né? Então eu acho que o principal, tanto para mim como para o Tony, para os pilotos que estão começando, né, não tem tanta experiência no carro de turismo, é você entender o limite dos toques, né? Eu acho que isso é sem dúvida um aprendizado, mas eu acho que se é algo por querer, não foi o meu caso, né, nessa corrida, mas se é algo assim que você vê que o cara fez alguma coisa, porque eu acho que irrita em qualquer tipo de categoria. É isso aí, sem dúvida, né, Felipe? Prazer estar falando contigo. E continuando aí no papo de estoque, eu queria conversar contigo sobre o novo formato. A Stock introduziu aí essa mudança, 2 corridas seguidas, só fazendo a volta de realinhamento na pista. E eu queria saber a tua opinião, inclusive, sobre essa mudança que a gente já vai ter para Interlagos. As corridas de 25 e 20 passam as duas ter 30 minutos e 2 voltas para fazer esse realinhamento. O que você achou aí desse formato e dessa mudança agora para Interlagos? Vai ajudar nas corridas? Foi uma boa decisão da Stock? Eu acho que sim, eu acho que a ideia, lógico, é nova para mim, como é nova para a maioria dos pilotos também, né? Essas 2 corridas juntas, né? 2 corridas separadas, mas, né, uma logo em seguida da outra, sem parar no grid, sem aquela troca, o piloto descer do carro, né? Respirar um ar. E eu acho que isso é uma ideia legal, é uma ideia bacana, porque tiram. Eu sempre assisti a Stock Car, sempre torci e sempre acompanhei, sempre gostei. Eu acho que talvez aquela parada, né, de uma corrida para outra, onde você perdia, sei lá, 30 minutos, poderia até tirar um pouco da vontade do fã de continuar assistindo, né? Eu acho que dessa maneira é mais intensa e mais bacana para o fã, tipo, pô, acabou uma, já vai começar outra, vamos assistir, vamos ver como é que é. Eu acho que isso, sem dúvida, dá uma expectativa maior, né, para quem está acompanhando as corridas, né? Tanto para o fã que está acompanhando na televisão, como para o cara que está na pista, né? Logicamente não é o caso nesse momento, mas espero que seja o mais rápido possível, né? A gente ter os fãs de novo nas corridas, né? E eu acho que essa ideia, né? Sem dúvida as corridas eram curtas, né? A primeira era 25 minutos e a segunda 20 minutos. Eu acho que essa ideia de passar as 2 corridas para meia hora é muito boa, né? E vai trazer mais interesse ainda. E eu acho que vai mudar um pouquinho o jeito das corridas também, né? A gente via o ano passado, onde o piloto que talvez não estava muito interessado na primeira corrida, né? Ele conseguia ter um resultado melhor na segunda corrida, preparando o carro para a segunda corrida. E isso, né, com 2 corridas curtas, né, como o que a gente tem, é muito mais difícil, né? O piloto ter a chance, talvez, de largar um pouco mais para trás e vir ultrapassando carros e conseguir chegar numa posição boa, né? Na segunda corrida. Eu acho que agora, aumentando 10 minutos, isso sim pode ajudar a acontecer muito mais ultrapassagens e mudanças de resultado na segunda corrida, como era um pouco mais normal até o ano passado. E, Felipe, me fala uma coisa, após essa primeira etapa em Goiânia, o que você achou mais difícil nessa readaptação, nesse trabalho de reaprendizado e tal? É a temperatura, a visibilidade, o approach nas curvas, freadas. O que você achou de mais difícil? E se a sua experiência no passado na Porsche talvez tenha sido meio do caminho para esse reaprendizado? Eu acho que o que mais foi uma mudança tão grande para mim, eu acho que o que mais não atrapalhou, mas o que tipo me deixou numa situação, caramba, eu não estou confortável por isso, né? Eu acho que é mais a visibilidade, porque a visibilidade no carro de Stock Car é muito difícil, né? A gente tem aqueles do jeito que é feito, onde é o banco do carro, né? Que é bem para trás do carro, né? Uhum. Eu acho que te tira uma certa visibilidade tanto na lateral, como, por exemplo, tem até um espelho retrovisor aqui em cima grande, mas não adianta nada, porque eu não consigo enxergar, né, pelo espelho aquele dentro do carro, né? Então você tem só esses 2 espelhinhos na lateral que faz que você tem que ter um estudo e uma noção da visibilidade. Isso foi algo que me atrapalhou um pouco, até você acostumar, acho que precisa de um pouco de tempo, né?
E outras coisas também, eu fiz o banco do carro, mas como eu nunca tinha guiado o carro, né? Então eu estava, acho que me atrapalhando um pouco, né? Em freadas, às vezes meu pé até encostava um pouco no acelerador, eu freio com o pé esquerdo, então meu pé até encostava um pouco no acelerador, e eu acabei superaquecendo demais o freio do carro, né? E isso fez com que eu travasse muita roda, comecei a travar muita roda por causa disso. Então tem algumas coisas que eu preciso me acertar nesse ponto, né? Mas eu acho que a visibilidade, o calor nem foi assim um problema maior, eu acabei me acostumando, acho que estou bem fisicamente também, em qualquer outra categoria nunca tive esse problema, e na Stock Car não acredito que isso vai ser um problema. Então, mas eu acho que a visibilidade é algo que eu tenho que me acertar um pouco mais dentro do carro. E, Felipe, no grid da Stock, você está dividindo aí a pista com grandes pilotos, né? Outros grandes pilotos do automobilismo brasileiro, o próprio Tony Kanaan, o Rubinho Barrichello. E, querendo ou não, a tua chegada na Stock acabou trazendo algumas comparações com o próprio Rubinho, pela trajetória, né? Já havia rolado as comparações antes, né? Porque ele sai da Ferrari, você entra. E o que você acha dessas comparações com o Rubinho agora nessa chegada da Stock? Elas são comparáveis com o período da Ferrari? Não, eu acho que não. Eu acho que isso não é uma comparação, né? Eu acho que o Rubinho entrou na Stock Car, ele precisou, primeira temporada, né, para pegar um pouco da experiência num carro tão diferente que é o carro da Stock, como o carro que ele guiava antes, que era até a Fórmula Indy, né? Que foi o campeonato que ele fez saindo da Fórmula 1, e veio melhorando, né? Do primeiro ano, lógico, foi um ano de aprendizado, e ele veio se adaptando, veio melhorando até terceiro ano, talvez, ele foi campeão, se eu não me engano, né? E então mostra que a adaptação é fundamental para qualquer tipo de piloto, né? Não só para o piloto que vem da Fórmula 1, mas para o Tony também, né? Que vem de uma categoria completamente diferente, né? Então isso, a adaptação é totalmente importante num carro como esse, você se adaptar em todos os tipos de situações, né? E é a minha situação nesse momento, né? Tentar me adaptar o mais rápido possível à categoria, ao carro, ao jeito de guiar, a detalhes onde o jeito que a gente está acostumado com um carro de Fórmula é bem diferente de um carro de turismo, né? Então essa é a adaptação maior. E a gente não pode esquecer que a maior parte do grid da Stock Car está nesse tipo de carro a maior parte da carreira, né? Se a gente tirar alguns pilotos, tem piloto que, pô, sei lá, fez algumas categorias de Fórmula e foi para Stock Car e está lá há mais de 10 anos, né? Então, como pilotos, como o Cacá Bueno, que fez a carreira inteira, né, no carro de turismo. Então, a gente tem pilotos lá que tem uma experiência absurda, né, na Stock Car, nesse tipo de carro, e que são pilotos de um nível excepcional, né? Então, se a gente começar a falar um por um, a gente vai chegar aqui numa lista gigante de pilotos com um talento incrível e que tem uma experiência nesse tipo de carro maior ainda, né? Perfeito. Massa, falar em readaptação, a gente falou de adaptação dentro da pista, agora vamos falar de fora da pista. Você, pelo que já até falou em outras entrevistas, você pretende se mudar em definitivo para o Brasil agora no meio do ano. E depois de um período muito longo vivendo na Europa, você teve o Filipinho, nasceu lá praticamente... É um cidadão mais europeu do que brasileiro, mesmo tendo o coração, acredito eu, brasileiro. E o nosso país enfrenta, nos últimos anos, como sempre praticamente, grandes dificuldades. Assim, como que você vai encarar esse período, né? Se você já chegou a pensar, assim, poxa, eu vou voltar para o Brasil e lá as coisas são um pouco diferentes. Como que isso está na sua cabeça? E como você pretende orientar, principalmente, o seu filho em relação às coisas que no Brasil acontecem de maneira diferente do que na Europa? Bom, é uma pergunta muito boa, né, no final. Na verdade, eu sou brasileiro, eu sempre, quando eu tive a oportunidade de vir para o Brasil, eu vim, mesmo morando fora já, eu moro fora desde 2000, né, quando eu saí do Brasil para ir para a Itália, para correr na Fórmula Renault, né?
campeonato europeu, campeonato italiano de Fórmula Renault, e eu me mudei, né, eu tinha 18 anos, para a Europa. E agora que eu tive a oportunidade de voltar para casa, eu sempre voltei, eu tenho uma noção muito clara daquilo que é o Brasil, como é o Brasil, né? A situação que a gente vive, algumas, logicamente, mais difíceis do que é na Europa, por exemplo, algumas muito melhores, que eu acho que a gente não pode esquecer. Eu sempre amei o Brasil, sempre senti falta do Brasil, para falar a verdade, e o Brasil é um país maravilhoso em tantas áreas, né? Como algumas outras, principalmente o lado da segurança, o lado de alguns pontos, né, que a gente tem é delicado e pior, né, nesse lado. E eu acho que é uma pergunta muito boa, porque eu não vejo um problema muito sério para mim, nem para minha esposa, até porque a gente é brasileiro, a gente sabe exatamente o que é o Brasil, né, é um ponto um pouco diferente para o Filipinho, que ele é brasileiro, se você falar para ele, pô, o que você é? Ele fala brasileiro com força, porque ele ama o Brasil, ele é, tipo assim, cresceu fora, mas ele gosta muito de vir para o Brasil, ele curte muito o Brasil, ele tem muitos amigos aqui, e ele tá feliz da vida em vir para o Brasil. Tipo assim, a gente passou teve agora a pandemia, quando na Europa entrou numa situação mais complicada, né, no lado da pandemia, e o Brasil estava melhor, a gente ficou, sei lá, 4 meses no Brasil. E ele ficou muito bem aqui, tipo, ele está muito empolgado, né, para essa mudança. E eu acho que ele vai ter que acostumar, ele vai ter que entender como é que é o Brasil, se preocupar, né, muito mais em algumas situações, como em Mônaco, você pode deixar o carro aberto na rua, ou o que for, entendeu? Isso, sem dúvida, é uma mudança onde a gente vai ter que se acostumar, né? Mas eu acho que fora isso, a gente, tanto eu como a Rafaela, minha esposa, como o Filipinho, a gente está empolgado nessa mudança aí, em voltar para casa, nessa a volta ao Brasil.